A história se passa em um prédio escuro e abandonado. Lá dentro, um homem amarrado pergunta, desesperado, o que o soldado planeja fazer com ele. Nosso protagonista olha para o homem em pânico, com uma arma apontada bem para o seu rosto. Em um movimento rápido e violento, o protagonista o atinge sem um momento de hesitação. Em seguida, ele usa a arma para esmagar a mão do prisioneiro em um único golpe. O refém começa a gritar de agonia por sua mão esmagada, mas nosso protagonista apenas o observa com um olhar de desprezo e irritação. O nome do protagonista é Jung Chan, e ele chama o refém de perdedor patético. Jung o ameaça, dizendo que ele vai falar de qualquer jeito e que o melhor é que ele confesse logo, mas um colega o interrompe. Seu parceiro diz ao capitão para ir com calma, porque aquele nível de interrogatório é contra as regras. Furioso, Jung Chan grita que não se importa nem um pouco com as regras e pergunta se seus irmãos morreram por nada. Ele declara que o canalha que eles estão procurando está naquele prédio e que ele vai acabar com ele naquele dia. Então o protagonista agarra o refém pelo cabelo, exigindo a senha para o último andar em troca de uma saída rápida. O prisioneiro apenas chora em silêncio, sem dizer uma única palavra sobre a senha. Momentos depois, o protagonista e o soldado chegam a uma porta enorme no andar de cima. Ao se aproximarem da porta, o parceiro de Jung Chan digita a senha que eles conseguiram. Vendo que o painel estava quebrado, o capitão Jung pede ao parceiro para dar cobertura a ele. Com um chute poderoso, o protagonista destrói a porta sem a menor dificuldade. Dentro da sala, um homem de terno branco cumprimenta, dizendo que ele finalmente chegou. O homem loiro então diz calmamente que o capitão Jung o fez esperar por um bom tempo. Com um sorriso de escárnio, Jung Chan diz que parece que o jovem mestre Chan estava ansioso para vê-lo. Jung fica furioso, com uma aura vermelha ao redor de si, e pergunta se o cara tem vontade de ir dormir. Ele então diz que vai pegá-lo com as próprias mãos e dá-lo aos cães, mas o mestre Chan não parece nem um pouco impressionado com a ameaça do soldado. Ele começa a rir e com um sorriso presunçoso, pergunta se Jung realmente acha que já o pegou. Jung Chan então grita, perguntando do que ele está rindo, e diz que o reforço está a caminho. O loiro o olha seriamente e diz, calmamente, que o capitão está enganado. Em seguida, afirma com absoluta certeza que não haverá nenhum reforço. Nesse momento, uma arma é apontada para a nuca do nosso protagonista, deixando-o em choque. Quem está segurando a arma é o seu próprio parceiro, que pede desculpas a ele. O homem loiro zomba, dizendo que Jung é todo músculo e nenhum cérebro, e que em sua próxima vida ele terá tempo de sobra para pensar. O capitão encara o ex-parceiro, que agora o segura pelo ombro, com um olhar de traição, com os olhos vermelhos de pura raiva. Ele xinga o traidor, chamando-o de canalha. Em um movimento rápido, ele tenta pegar a arma do traidor, mas o soldado o impede. De repente, um tiro ecoa, deixando o capitão completamente paralisado de choque. Ao cair no chão, ele pensa que tudo aquilo era uma enorme armadilha desde o começo. Ele percebe que a emboscada foi montada para eliminar toda a equipe da Força Dragão. Jung lamenta amargamente não ter cuidado daquele informante antes. Ele passou a vida inteira lutando contra o mal, mas nunca viu que o inimigo estava bem ao seu lado. Caído no chão, mal aguentando, o soldado deseja poder fazer tudo de novo. Ele jura que, se pudesse renascer, os derrubaria e mudaria seu destino, mas nosso cara pensa que isso é impossível, como se ele pudesse simplesmente ter uma segunda chance. De repente, uma voz misteriosa o chama de colega de classe e pergunta se ele está bem. Um garoto de óculos o olha com preocupação, enquanto o protagonista ainda está atordoado. Ao abrir os olhos, ele fica chocado ao se encontrar no corpo de um jovem estudante. O colega de classe fica na defensiva, dizendo que não é um pervertido e que só achou estranho ele estar parado ali, sem rumo. Ainda confuso, Jung Chan pergunta se ele é um estudante, e o garoto confirma, sem entender a pergunta. Nosso herói o agarra, gritando que aquele é um esconderijo, mas o garoto diz que eles estão em uma escola. O garoto responde que é 13 de abril de 2015, e outros estudantes pensam que ele perdeu a cabeça. Os estudantes se afastam, chamando-o de esquisito, e o protagonista fica chocado com a data. Ele se encosta na pia, tentando processar a informação de que viajou no tempo. Olhando para seu reflexo no espelho, ele finalmente entende que de alguma forma renasceu. Horrificado ao perceber que foi enviado 10 anos para o passado, com um tapa no próprio rosto, ele percebe que não está sonhando. Com um sorriso sinistro, ele percebe que essa é sua nova realidade. Já que está vivo, ele jura que agora são seus inimigos que terão um final trágico. Justo nesse momento, 3 garotas passam pelo corredor conversando sobre um programa de variedade. A que tem cabelo roxo percebe nosso cara olhando na direção delas e fica desconfiada. Elas o confrontam, chamando-o de pervertido, e esclarecem que não estavam elogiando. As garotas o acham nojento por ele estar parado ali com sangramento no nariz e seguem para os chuveiros. Observando as garotas partirem,
fugirem, nosso protagonista se lembra que aquele dia é 13 de abril. Ele então recorda uma cena terrível com um chinelo e uma tigela no chão. Em sua memória, a garota de cabelo roxo estava deitada sem vida no chão do banheiro, com um olhar sinistro no estilo Sang Jin-woo. Ele decide reescrever sua vida a partir daquele momento. Ele então escuta duas garotas de toalha conversando sobre um cara estranho no portão da escola. O protagonista bate na porta do vestiário, chamando a atenção delas. Jean pergunta se pode entrar por um segundo para pegar água. Ele explica que a água está cortada no prédio da sala de aula e mostra a garrafa vazia. As garotas reclamam da escola e o avisam para não ficar olhando por aí. Enquanto enche a garrafa, o soldado começa a colocar seu plano em ação. Ele se lembra que este foi o lugar exato onde a tragédia aconteceu no passado. Então, ele decide verificar a hora para ter certeza de algo muito importante. 1h15 da tarde. E ele pensa consigo mesmo que a covardia cria coincidências. De repente, uma garota sai correndo, gritando que há um cara espiando nos chuveiros. Ouvindo isso, o protagonista percebe que tudo está acontecendo exatamente como ele se lembrava. Vendo o cara correndo, o protagonista percebe que o dia da tragédia finalmente chegou. Ele se lembra que o relógio marcava exatamente 13h15 da tarde naquele momento. Com os olhos brilhando em vermelho, ele se prepara para enfrentar a situação de frente. Este é o momento que uma vez decidiu seu destino, e agora ele vai mudar tudo. Um flashback mostra 12 de abril de 2015, quando um crime ocorreu na escola. Naquele dia, um cara esquisito invadiu o vestiário e quando foi visto, entrou em pânico e fugiu. O protagonista se lembra que teve a chance de evitar a tragédia que se seguiu, mas o criminoso desesperado estava disposto a fazer qualquer coisa para escapar. Seu eu do passado ficou completamente paralisado e não conseguiu reagir. Tudo o que ele sentiu foi um medo avassalador que o deixou encolhido no chão, incapaz de agir. Com o rosto cheio de terror, ele não teve coragem de interferir. O intruso então correu para o banheiro e atacou uma garota que estava tomando banho. A vítima foi transferida da escola e nunca mais foi vista. Enquanto todos os outros se esqueceram do caso, isso o assombrou e no final, ele largou a escola para se juntar ao exército. Depois de entrar nas forças especiais, ele se tornou um soldado completamente implacável. Ele foi advertido várias vezes por quebrar a disciplina no exército. A mágoa em seu coração nunca desapareceu por completo. Ele não conseguia entender como pessoas horríveis podiam simplesmente seguir com suas vidas depois de arruinar as dos outros. Com o tempo, ele se tornou cada vez mais implacável com seus inimigos. Por causa disso, o protagonista ficou conhecido como o temível lobo solitário. De volta ao presente, a garota gritou para não deixarem o intruso escapar. Nosso herói pensa que deveria estar atrás de Chen Xiao, mas tinha outras prioridades. O criminoso então ameaça a todos com uma faca, dizendo para ficarem longe. Mas primeiro, o protagonista quer corrigir alguns arrependimentos de sua vida passada. Ele acredita que a melhor maneira de lidar com escória é com violência. Jean está determinado, dizendo a si mesmo que desta vez o cara não terá sucesso. Então nosso herói grita para todos saírem da frente e avança sem um segundo de hesitação. Ele joga a garrafa de água no criminoso, quebrando-a e espalhando água por toda parte. O intruso se machuca com a garrafa de água e grita, perguntando quem foi o responsável. Mas antes que ele possa reagir, o bandido fica completamente confuso com o que acabou de acontecer. O criminoso vê o reflexo do protagonista se aproximando em seus olhos. Antes que pudesse reagir, nosso herói salta no ar para um ataque poderoso. Com um chute devastador, ele acerta o bandido na cabeça sem piedade. O impacto é tão forte que o homem é jogado violentamente contra a parede. Mesmo no chão, o criminoso geme de dor, mas ainda segura sua faca com força. Ele então afrouxa a gravata e pensa que seu corpo atual realmente precisa de mais treino. O criminoso se levanta chamando-o de filho da mãe. Em um ataque de raiva, ele levanta a faca e grita que vai acabar com nosso herói, mas o protagonista desvia do golpe facilmente, deixando o agressor completamente atordoado. Ele rapidamente agarra o pulso do homem, interrompendo o ataque da lâmina. Ele acerta um chute preciso no braço do bandido para desarmá-lo. Ele não para, continuando a desferir uma série de golpes rápidos e brutais. O rosto do intruso é uma bagunça de hematomas e ele já está vendo sua vida passar diante dos olhos. Finalmente, o criminoso cai no chão, completamente nocauteado pela surra que levou. O protagonista observa o homem caído enquanto o bandido geme de dor. Com um olhar frio, ele não mostra nenhuma compaixão pelo criminoso. Com pura fúria nos olhos, ele grita, "Seu canalha!" e se prepara para outro ataque. Sem hesitar, ele começa a socar o intruso caído com violência implacável e contínua. O rosto do homem é atingido por uma sequência de golpes brutais, sem chance de se defender. Jean então agarra o cara pelo cabelo com uma expressão de nojo e desprezo. Ele diz que, não importa quanto tempo passe, ver aquele rosto ainda o deixa enjoado. Nesse momento, uma voz feminina o chama de colega de classe, interrompendo sua raiva. O protagonista se vira lentamente para a garota que o chamou. A jovem de cabelo roxo avisa que se ele continuar batendo, a mandar o cara para a cova. Olhando para ela, nosso protagonista finalmente se lembra de quem ela é e se cala. Mesmo depois de
ele ter agido como um herói, a garota pede para que ele pare de encará-la daquele jeito. Ela então diz, com o rosto corado, que a situação toda é meio constrangedora. O protagonista observa por um momento, processando tudo o que acabou de acontecer. De repente, a polícia chega ao local, com sirenes piscando para investigar. O prisioneiro pede para usar o banheiro, mas um dos policiais diz para ele calar a boca. Então, um oficial mais velho se aproxima de nosso herói e elogia sua técnica de imobilização. Com isso, ele pergunta se o jovem teve algum tipo de treinamento especial. O protagonista responde que aprendeu tudo assistindo a movimentos extravagantes na TV, mas o policial fica cético, dizendo nem os policiais de rua aprenderiam algo assim só com a TV. Então, para testá-lo, o oficial se prepara para um movimento rápido de mão. Ele tenta pegar nosso herói desprevenido e pergunta se a TV também o ensinou isso. No entanto, o protagonista reage, parando o ataque do homem apenas com um olhar. Naquele momento, seus olhos brilham em um vermelho intenso, revelando sua habilidade. Ele então informa o oficial que não é exatamente um procedimento adequado estrangular um civil daquele jeito. O policial fica chocado com a aura assassina do protagonista e se pergunta quem é aquele garoto. De repente, a mão de uma mulher agarra o braço do oficial para detê-lo. É a mulher de antes, que defende nosso herói e diz que pode testemunhar a favor dele. Mesmo assim, ela olha para o protagonista e diz que ele realmente não precisava ter espancado o cara daquele jeito. Nosso herói fica sem palavras por um momento, apenas processando. Horas depois, já à noite, nosso herói finalmente chega ao seu antigo prédio de apartamentos. Ele sobe as escadas e abre calmamente a porta de seu apartamento. Lá dentro, ele encontra sua mãe de costas para ele e diz que chegou em casa, mas a mulher se vira com uma expressão de raiva, reclamando que ele está atrasado. Ela continua seu sermão, dizendo que ele está cada vez pior e diz para ele ir lavar as mãos. Com os olhos cheios de lágrimas, o protagonista a chama com um tom baixo e emocionado. Então, sem pensar duas vezes, ele a abraça por trás, pegando-a completamente de surpresa. Sua mãe se vira preocupada e pergunta se alguém lhe deu problemas na rua. Depois disso, sua mãe preparou um grande jantar para eles. Sentada à mesa, a mulher diz que o filho parece estranho e pergunta se ele está bem. Ela se pergunta se é por causa da pressão da escola, mas ele diz a ela que está tudo bem. Nosso herói promete que vai ouvi-la de agora em diante, mas ela diz para ele parar com bobagens. Com um sorriso, ela diz que só quer que ele termine a escola e consiga um bom emprego. Nosso herói então pensa que era assim que ela o repreendia quando estava viva. Olhando para a lua pela janela, ele solta um longo e pensativo suspiro. Deitado na cama, ele sente saudade dos dias em que não precisava se preocupar. O protagonista reflete que para pessoas comuns, a felicidade simples exige tudo delas. Enquanto isso, para pessoas mais, é fácil demais destruir essa mesma felicidade. Cerrando o punho, ele decide que vai mudar o mundo com essa segunda chance. Olhando para uma foto de família, ele jura que não deixará nenhum arrependimento para trás. De manhã, o protagonista vai para a escola como em qualquer outro dia, mas logo na entrada, um velho o cumprimenta, chamando-o de Pestinha. No caminho, algumas garotas comentam o quanto ele é bonito. Até mesmo um professor aparece, dizendo que o diretor vai lhe dar um prêmio. O jovem fica surpreso, pois não esperava que salvar alguém causasse tanta comoção. Ele se pergunta se sua sala de aula terá a mesma atmosfera. Ao entrar na sala, todos apontam para ele, falando sobre o incidente do chute na porta. Um de seus amigos se aproxima e diz: os movimentos dele ontem foram insanos. Nosso herói então se oferece para ensiná-lo, e o garoto o chama de mestre, animado. No meio de toda a empolgação, um garoto loiro bate a caneta na mesa, irritado, e reclama que foi apenas uma briguinha e não entende por que nosso herói está tão metido. Irritado, o garoto bate a mão na mesa do protagonista para chamar sua atenção. Nosso herói então o enfrenta e pergunta o que o representante de turma quer com ele. Young diz que ele foi o único que não entregou o dever de casa de inglês. Sarcasticamente, o protagonista pega seu dever de casa e diz que isso deve torná-lo especial. Ele então oferece a tarefa a Young, chamando-o ironicamente de mestre, mas em um movimento rápido, o representante de turma rasga o dever de casa do protagonista em pedaços. Com um sorriso vitorioso, Young afirma que a tarefa não vale mais. Ele então ordena que nosso herói leia o dever de casa de inglês ali mesmo. Os pedaços de papel estão espalhados pela mesa, enquanto todos assistem. O amigo do nosso herói fica irritado e pergunta por que Young rasgou a tarefa. Nesse momento, um grandão aparece e diz que ele deveria refazê-lo 10 vezes. O amigo careca não se intimida e pergunta se eles estão procurando briga. O grandão manda o garoto calar a boca, chamando de macaco e o assustando. Nosso herói então se levanta e diz que vai refazer a tarefa para acalmar o amigo, mas com seus olhos vermelhos, ele encara o representante de turma e exige um pedido de desculpa
desculpas. Yang Yin fica surpreso com a audácia de nosso herói e pergunta por que ele deveria pedir desculpas. O protagonista responde que é por causa de sua atitude desprezível. Sem palavras, o representante de turma fica furioso com a resposta. Então o grandalhão avança sobre ele, gritando para ele tomar cuidado com a boca. No entanto, o jovem herói desvia facilmente do soco, deixando o grandalhão surpreso. Furioso, o agressor reclama que ele é bom demais em desviar. Nesse exato momento, uma garota de cabelo rosa aparece na porta da sala de aula sem saber da briga. O grandão grita que desta vez ele não vai escapar e a garota se assusta. Ele se apressa para dar outro soco, mas a garota está bem no caminho. Vendo o perigo, a expressão do protagonista se torna séria e preocupada. Ele corre rapidamente em direção à garota. Nosso herói tira sua colega de classe do caminho do soco. Logo depois, ele pergunta se ela está bem e a garota diz que não foi nada grave. A garota responde que é apenas um arranhão, mas ela está claramente abalada. Com os olhos brilhando em vermelho, nosso herói encara os agressores e diz que eles foram longe demais. Ele então salta nas costas do grandão e o imobiliza com um mata-leão. Com um movimento rápido, o protagonista torce o braço do valentão com grande força. O grandalhão grita de dor, segurando a mão enquanto nosso herói o encara friamente. Vendo isso, o representante de turma pega uma cadeira e avança contra nosso herói com raiva. Mas o protagonista se move tão rapidamente quanto ele. Yang não tem tempo de reagir e é agarrado pelo pescoço. Nosso herói joga com força contra a janela. O herói então arma um soco com todas as suas forças. Socar com toda a sua força, mas antes que o soco pudesse atingi-lo, um professor entra e reclama que nosso herói levou a briga longe demais. Ele acusa o herói de gostar de bater nos outros. A ruiva tenta defender o mestre de cerimônias, dizendo que o outro cara começou. O professor manda ela ficar quieta e ordena que nosso herói o siga até sua sala. Então ele é levado à sala do reitor de disciplina da escola. Na sala do reitor, o homem o repreende por brigar diretamente com Yang Tenley. Nosso herói então questiona se ele deveria ter aceitado a surra em silêncio, já que outro cara começou. O reitor o avisa que o pai de Yang é poderoso e nem mesmo o diretor ousa ofendê-lo. Ele diz que os jovens são cabeças quentes, mas às vezes é preciso aguentar firme. O homem então o manda embora e diz para ele se comportar dali em diante. Uma vez lá, outros refletem sobre as palavras "aguenta firme". Enquanto caminha, olhando para o céu, ele continua a refletir sobre a conversa que acabara de ter. O mestre de cerimônias reflete que mesmo que queira paz, os problemas continuam a encontrá-lo. De volta à sala de aula, seus amigos comemoram sua chegada com entusiasmo. Eles o chamam de herói e dizem que o que ele fez com os valentões foi incrível. Naquele momento, a garota ruiva se aproxima com uma bebida. Ela o agradece por ajudá-la e diz que está feliz por ele estar bem. Escondido perto da porta, o Brutamontes observa com um olhar de pura raiva. Ele soca a parede, furioso por o mestre de cerimônias ter roubado os holofotes mais uma vez. O grandalhão então sugere que eles reúnam 10 caras para atacar nosso herói depois da aula. O representante da turma diz que isso não será necessário, admitindo que era muito impulsivo antes. Ele afirma que apenas seres inferiores admiram a força bruta, deixando seu amigo confuso. O garoto loiro explica que o mundo é governado por regras e aqueles que sabem como usá-las governam. Com um sorriso, ele afirma que essas pessoas se tornam os governantes de tudo. Nesse momento, o garoto loiro pega o celular e liga para um homem chamado Tio Shao. Com um ar de superioridade, ele diz que tem uma pergunta para ele, então ele pergunta qual a melhor maneira de mandar alguém para o reformatório. De volta à sala de aula, nosso garoto observa seu colega tentar imitar seus movimentos de luta. Com isso, o garoto solta um grito de guerra, enquanto pratica seus movimentos no meio da sala. Ele então pergunta ao mestre o que ele achou do seu chute, mas o mestre de cerimônias o avisa para não exagerar. Nesse momento, outro aluno se aproxima de alguém e chama sua atenção. O mestre de cerimônias e seu amigo olham para a porta da sala de aula, surpresos com o visitante inesperado. A garota de cabelo roxo que ele salvou aparece e pergunta se Jung-chan está naquela turma. Todos ficam impressionados com sua beleza, imaginando como o novato conseguiu uma chance com o nocaute da escola. A amiga do nosso herói então o cutuca e diz para ele se apressar, já que ela obviamente está lá para ele. No corredor, a garota conta o que aconteceu e pergunta se ele está livre esta noite. Ela então lhe entrega um cartão de visita e explica que seu pai quer agradecê-lo pessoalmente. O cartão diz Lin Jianbang, comando do Teatro Oriental, uma unidade militar específica. Ao ler o nome, nosso protagonista fica completamente chocado ao reconhecer o homem imediatamente. Em suas memórias, ele se lembra do homem como a pessoa mais jovem a se tornar um Major General. De volta ao presente, ele pega o cartão e diz que tirar o lixo é apenas seu dever,
Finalmente, ele pede que ela diga ao comandante que não precisa se preocupar com isso. Retornando à sala 15, nosso herói entra na sala e se dirige ao seu assento. Nesse momento, seu amigo pergunta o que Lynch queria, e ele brinca que o pai dela quer que eles se casem, mas Yang Tianli interrompe, dizendo: o diretor quer ver o personagem principal em sua sala agora mesmo. O representante da turma então abre um sorriso malicioso, satisfeito por seu plano estar funcionando. Chegando à sala do diretor, nosso jovem é imediatamente recebido pelo Homem Furioso. O homem mais velho então grita que se Han Chong não se recuperar, o garoto será responsabilizado. No entanto, o mestre de cerimônias olha para o relatório e com um sorriso irônico, percebe que a tinta no papel mal secou. Irritado, o diretor bate a mão na mesa e questiona se ele está duvidando do relatório do hospital. Nosso rapaz pensa consigo mesmo que nunca tocou na cabeça do bruto e que isso é apenas um dos truques de Yang. O homem então grita para ele dizer alguma coisa, já que o relatório está bem ali na sua frente. Com um olhar intimidador, o jovem se inclina e sugere uma pequena visita ao hospital. Ele encara o diretor e o avisa para não se envolver, questionando o quão poderoso o pai de Yang realmente é. O diretor fica chocado e aponta para o garoto, imaginando como ele é tão astuto. Naquele momento, a porta da sala é aberta com grande força, interrompendo a conversa. Policiais então entram e levam nosso herói como suspeito de uma agressão intencional. Enquanto ele está sendo levado pelos policiais falsos, o protagonista vê Yang Tianli com um sorriso vitorioso. O representante da classe então o provoca, perguntando se ele realmente pode se dar o luxo de começar essa briga, mas nosso jovem apenas sorri de volta e diz para ele não se precipitar porque o show acabou de começar. Na sala de interrogatório, um dos homens grita que Han Chong sofreu 3 costelas fraturadas. Ele então joga o relatório médico na mesa e exige que nosso jovem herói confesse o crime. Agora, o falso policial continua a farsa e pergunta por que ele atacou seu colega de classe com tanta violência. Carmen Protinha sugere que eles verifiquem os registros de transferência no telefone de Han Chong. Com um olhar de aço, ele os avisa que não dirá mais nada até que seu advogado chegue. Em seguida, o garoto pergunta se a câmera de vigilância está ligada, já que eles nem têm um mandado. Ele então aponta vários erros de procedimento, chamando seus métodos de interrogatório de amadores. Os homens ficam atordoados, imaginando como esse garoto sabe tanto sobre procedimentos policiais. Então, nosso jovem exige que ele chame seu superior, alguém que pelo menos conheça as regras. Nesse momento, o chefe de polícia Dongli entra na sala e os falsos policiais o cumprimentam. O chefe então diz ao jovem que as regras não se aplicam a todos. Por fim, ele apresenta uma confissão e pede para o garoto assinar porque se envolveu com a pessoa errada. O chefe de polícia oferece uma redução de 3 anos na pena, mas o jovem permanece em silêncio. Com um sorriso irônico, o garoto diz que está se esforçando ao máximo para agradar o pai de Yang Tian. Ele então supõe que o homem seja apenas um subchefe desesperado para subir na hierarquia corporativa. O mestre de cerimônias o avisa que aqueles que acenem por meio sujo se estão destinados a uma queda brusca. Furioso, o homem grita para ele calar a boca imediatamente. Ele então o agarra pelo colarinho e o ameaça, dizendo que está prestes a agir. Mas um dos capangas entra, anunciando que o chefe recebeu uma ligação do quartel-general. O homem empalidece e solta o mestre de cerimônias, chocado com a ligação inesperada do quartel-general. Nosso herói então diz para ele atender a ligação, dizendo que pode esperar. O subchefe se pergunta por que o comando estaria ligando naquele momento e suspeita que tem a ver com o garoto. Enquanto o homem se aproxima para pegar o telefone, o mestre de cerimônias o provoca, perguntando se ele não quer atender. Do outro lado da linha, uma voz ordena que ele solte o garoto imediatamente, afirmando que é uma ordem. O policial corrupto tenta argumentar sobre os procedimentos, mas parece estar apavorado. Naquele momento, a porta é arrombada e 2 soldados invadem a sala de interrogatório. O policial Jianshao entra reclamando dos burocratas e se apresenta como subordinado de Lin. O subchefe assustado diz que eles não podem simplesmente invadir assim e que é contra os procedimentos. Com esse policial, ele fica irritado e reclama que o homem só fala sobre procedimentos. Ele então aponta uma arma bem na cara do policial corrupto e diz que esse problema está dentro da sala de interrogatório. A situação se desenrola com os recém-chegados. O subchefe tenta apaziguar as coisas, dizendo ao policial que o mestre de cerimônias está bem e que nada aconteceu. Mas o soldado o encara e pergunta por que prenderam alguém da família Lin e o homem gagueja. Nosso jovem herói então pensa com um sorriso que, embora estivesse um pouco atrasado, chegaram bem na hora. Em um flashback, vemos o protagonista entregando o cartão de visita ao seu amigo na sala de aula. Ele então pede ao colega que ligue para aquele número caso ele não volte depois de um tempo. De volta ao presente, ele reflete que, se não tivesse sido cauteloso, Yangani teria levado a melhor. O policial entrega a papelada e ordena que o policial a assine para que o garoto possa ser liberado. Enquanto assina, o homem pensa que o soldado é um lunático por sacar uma arma dentro de uma delegacia de polícia.
Ele entrega os papéis pensando que a família Young se envolveu com a poderosa família Lin. O policial então percebe que com apoio militar o jovem não é uma pessoa comum. No carro, o protagonista pergunta ao policial se sacar sua arma não foi uma violação da disciplina. Policial, ele revela que a arma nem estava carregada e diz que ninguém vai descobrir. Ele então se vira para o nosso jovem e o agradece por salvar a filha do comandante. O Protinho aperta sua mão e diz que o tio Lin também o salvou uma vez, então agora eles estão quites. O soldado então menciona que ouviu dizer que o garoto é habilidoso e está curioso para ver com os próprios olhos. Com isso, o aperto de mão fica mais forte enquanto o oficial começa a testar a força do jovem. Nosso herói então percebe que o homem está claramente tentando testar suas habilidades, ali mesmo. De repente, o oficial dá um soco rápido no Protinha, dizendo que era apenas curiosidade, mas ele se esquiva com facilidade, e o soldado elogia seus reflexos rápidos. Ele então ataca também, e o oficial se esquiva por pouco, rindo da situação. A briga continua no banco de trás, e o motorista fica tenso assistindo a cena pelo espelho retrovisor. De repente, o motorista olha para frente com os olhos arregalados e percebe um problema. Ele os avisa que há uma patrulha militar logo à frente, e os dois brigões param. O carro passa suavemente pela patrulha enquanto o soldado ao volante acena para o guarda. O oficial fica aliviado por não terem sido pegos, mas então se lembra de que não foi ele quem fez o boletim de ocorrência. Finalmente, eles chegam ao seu destino, parando em frente a um prédio de aparência simples. O oficial, ele o guia para dentro do prédio, dizendo que o comandante está esperando no andar de cima. Com isso, nosso jovem sobe as escadas em direção ao seu encontro com o pai de Lindsay. Lá fora, o oficial, ele reclama da dor no ombro e das habilidades insanas de combate do Protinha. O protagonista, Muito Noble, continua seu caminho, subindo calmamente os degraus. Ao entrar na sala, ele encontra o pai de Lindsay de costas e o cumprimenta, chamando de Tio Lin. O homem se vira e se apresenta, dizendo que finalmente consegue conhecê-lo pessoalmente. O comandante então oferece ao nosso jovem um chá em sinal de gratidão. Sentado à mesa, o Protinha agradece, mas o soldado diz que é ele quem deveria agradecê-lo. Com um olhar sério, o comandante diz que, se não fosse por ele, teria perdido sua única filha. Nosso jovem sorri e responde que defender a justiça é dever de todo cidadão. O comandante fica impressionado com a coragem do jovem e elogia sua nobre atitude. Ele então coloca uma pasta marcada como ultra secreta sobre a mesa e pede ao rapaz para dar uma olhada. Enquanto o mestre de cerimônias lê o documento, o soldado comenta que o subchefe Young tem sido bastante ousado. Dentro da pasta há fotos de Young e seu pai, e o homem começa a falar sobre podar árvores. Ele então conclui que uma árvore precisa ser podada regularmente, sugerindo medidas contra os Youngs. O comandante diz que o jovem foi injustiçado, mas que a dupla não conseguirá escapar impune por muito mais tempo. O mestre de cerimônias se lembra de algo muito importante que aconteceu em sua vida passada. Ele então se lembra de que em sua vida passada foi nessa época que o pai de Yang Qianlei foi preso. Naquela época, 6 milhões em dinheiro de suborno desapareceram e só foram encontrados em 2020. De volta ao presente, o soldado pergunta ao mestre de cerimônias o que ele está pensando naquele momento. Nosso herói então abre um sorriso malicioso, já traçando um plano para sua vingança. Então ele pergunta como o subchefe Young reagiria se sua casa fosse repentinamente assaltada. O despertador toca às 3 horas da manhã e nosso garoto se prepara para sua nova missão, vingança. Ele rapidamente desliga o alarme para manter o silêncio e dá início ao seu plano. Ele verifica o relógio para garantir que tudo esteja correndo conforme planejado. Então, pega uma mochila pré-carregada com tudo o que precisa para a sua missão. Com um sorriso confiante, ele coloca o boné e se prepara para executar seu plano. Ele sai do quarto na ponta dos pés enquanto sua mãe dorme pacificamente no sofá da sala. A mulher sonha com o filho Xiang, resmungando que, se ele continuar brigando, vai se machucar seriamente. Nosso protagonista promete que voltará em breve e fecha a porta com cuidado, tentando não acordar a mãe. Pouco depois, ele chega ao seu destino, a luxuosa mansão da família Young. Olhando para cima, ele percebe que o lugar está cheio de câmeras de segurança por todos os lados. Espreitando nas sombras, ele pensa consigo mesmo, clássica jogada desonesta de um oficial, igualzinho ao pai de Young. Depois de explorar a área, nosso jovem encontra um ponto cego com uma visão perfeitamente clara para a sua entrada. Nosso herói então faz uma contagem regressiva em seu relógio para conseguir sua entrada. Assim que o cronômetro chega a 0, ele sobe no muro e se lança sobre ele em um piscar de olhos. Em um movimento rápido, ele salta ao muro e pousa silenciosamente nos arbustos do outro lado. Agachado nos arbustos, ele respira aliviado por ter entrado sem ser notado. Ele então se lembra de que em sua vida passada o noticiário dizia que o dinheiro estava escondido em uma decoração de jardim. Olhando ao redor, ele se pergunta qual decoração poderia ser grande o suficiente para esconder tanto dinheiro.
Então ele avista uma fonte no meio do pátio e começa a suspeitar que seja o esconderijo. Com um olhar atento, ele analisa a estrutura da fonte, procurando por algo fora do comum. Ele se aproxima e acha estranho que a fonte esteja funcionando no meio da noite, apenas desperdiçando energia. De repente, nosso jovem percebe algo importante e tem uma epifania sobre onde está o dinheiro. Enquanto isso, um segurança boceja de tédio. Durante sua patrulha noturna, sob a lua cheia, o guarda resmunga que ninguém seria louco o suficiente para roubar a casa do subchefe e que tudo isso é uma perda de tempo. Nesse momento, ele ouve um barulho estranho e, desconfiado, interrompe a ronda. O homem grita: quem está aí?", enquanto examina a área com sua lanterna. Para seu alívio, ele vê apenas um gato branco miando pacificamente na beira da fonte. O segurança relaxa, pensando que era apenas um gato, e se vira para continuar sua patrulha. O gato então olha para trás e corta a grama novamente. Acontece que o gato estava atacando nosso protagonista, que emergiu de dentro da fonte encharcado. Dentro da fonte ele encontra o dinheiro e entende por que nunca foi confiscado antes, mas são os 6 milhões e sua mochila não é grande o suficiente para carregar tudo. Então ele vê um carrinho de mão por perto e tem a ideia de usá-lo para transportar o dinheiro. Nosso jovem coloca as pilhas de notas em um grande saco plástico e o joga no carrinho de mão. Empurrando o carrinho, ele já está pensando em como usar o dinheiro, como comprar uma casa ou investir. Ele está radiante enquanto caminha pela rua, mas um carro aparece de repente em alta velocidade em sua direção. De repente, o veículo freia bruscamente bem na frente dele, quase o atropelando. Um bêbado Yang Qian sai do carro, desejando ao nosso protagonista uma boa estadia na prisão. O valentão então chutou o saco de dinheiro, chamando-o de lixo e dizendo que está exatamente onde deveria estar. Mas ao chutá-lo, percebe que não parece lixo e fica confuso. Olhando mais de perto, o garoto fica chocado ao ver que o saco está cheio de dinheiro. Ele se pergunta se bebeu demais. Enquanto nosso herói se aproxima furtivamente por trás dele com um golpe preciso na nuca, nosso protagonista derruba o garoto rico e ele cai no chão instantaneamente. Nosso mestre de cerimônias diz que, antes de chamar alguém de lixo, ele deveria se olhar bem no espelho. Com o valentão no chão, nosso protagonista reflete que dirigir bêbado sem carteira é o exemplo perfeito de um pirralho mimado. Furioso, ele chuta o valentão caído e diz que sua mãe estava certa sobre o pai e o filho. Naquele momento, ele saca uma grande faca que havia guardado em sua mochila. Com a arma na mão, ele encara o garoto rico inconsciente com um olhar sério. Ele abre um sorriso malicioso e diz que o garoto não vale a pena, mas que deixará um pequeno presente de despedida para ele. Nosso jovem então agarra o cabelo do valentão, preparando-se para seu plano. Com um movimento rápido, ele começa a cortar o cabelo do garoto, fazendo fios voarem pelo ar. Depois de terminar, ele se levanta e comenta que não esperava que esse tipo de trabalho fosse tão cansativo. O cabelo do valentão agora está um completo penteado. Com um sorriso, ele espera que o presidente da turma curta a surpresa ao acordar. De volta ao seu apartamento na manhã seguinte, o dia parece começar como qualquer outro. Sua mãe irrompe no quarto, gritando para ele acordar, mas ele implora por mais 5 minutos. Ela então avisa que, se ele se atrasar, perderá o café da manhã e acrescenta que está indo ao templo rezar. Então ela menciona ter visto algumas coisas estranhas, como a faca com cabelo e poças d'água no chão. Apenas ouve, exausto, sua mãe perguntar se ele voltou a ter sonambulismo. Na mansão da família Yang, alguém cantarola alegremente. Enquanto caminham pela rua, o segurança da mansão está indo para casa, feliz por seu turno ter terminado. De repente, ele para no meio do caminho, chocado com uma visão inesperada no meio da rua. Ele encontra o garoto rico no chão e o chuta com raiva, dizendo-lhe para acordar. O valentão acorda furioso e pergunta quem ousa falar com ele daquele jeito. O guarda fica apavorado ao reconhecer que é o jovem mestre Yang. O garoto loiro reclama da dor de cabeça e grita com o homem por estar tão barulhento tão cedo. Enquanto passa a mão pelo cabelo, sente algo estranho e espetado. Seu cabelo cortado cai e ele fica completamente em silêncio, completamente chocado. Com os dentes cerrados de raiva, ele se pergunta quem foi o responsável. Então, grita que vai mandar seu pai destruir quem fez isso com ele. O guarda murmura que se eles podem mandar um para a prisão, podem facilmente mandar um segundo. O garoto loiro corre para casa, gritando que seu pai precisa punir quem o injustiçou. Chamando por seu pai, ele para repentinamente ao ver uma cena chocante em sua porta da frente. O valentão empalidece, incapaz de acreditar no que está acontecendo bem na sua frente. Ele vê seu pai sendo escoltado por 2 policiais. O garoto grita em desespero e tenta impedir os policiais de levarem seu pai embora. Então, um dos agentes pergunta se ele é Yang Qianlei e o valentão confirma com raiva. O policial explica que é do departamento anticorrupção e que seu pai é suspeito de violações graves. Com isso, o garoto rico fica completamente paralisado, incapaz de processar o que está acontecendo. Seu pai então se vira e diz ao filho que desta vez nem ele pode ajudá-lo. Com lágrimas nos olhos, o garoto observa seu pai se despedir e dizer a ele para se cuidar. O valentão grita enquanto vê seu pai sendo levado embora.
No dia seguinte, na escola, um amigo tenta acordar nosso jovem que está dormindo em sua mesa. O amigo então dá a notícia sobre a prisão do pai de Yang. O amigo fica confuso com a falta de surpresa do nosso protagonista e pergunta a ele por quê. Nosso jovem diz que tudo que se faz se paga e diz ao amigo para ficar quieto. Seu colega de classe pergunta por que ele está tão cansado e menciona que ele cheira um pouco a mofo. Nosso herói mente, dizendo que foi pescar no rio e pegou mais de 90 quilos de peixe. Um flashback mostra que em sua vida passada, uma enorme tempestade política varreu a cidade e nosso protagonista sabe que esse evento foi o início de uma grande crise para toda a região. Assistindo ao noticiário, nosso jovem percebe que a prisão do pai de Yang aconteceu mais cedo dessa vez. Ele então reflete que seu renascimento pode ter alterado ligeiramente a linha do tempo original. Deixando isso de lado por enquanto, ele se concentra em como gastar os 6 milhões que acabou de ganhar. Seu principal objetivo é a vingança, mas ele sabe que essa quantia não é suficiente para enfrentar Chen. Então, ele pensa em fazer alguns investimentos para aumentar seu capital e financiar seu plano. A primeira ideia que lhe vem à mente é comprar um prédio e alugá-lo para obter uma renda estável. Ele imagina que é pobre há muito tempo e se tornar um proprietário é a opção mais confiável. Enquanto caminha por um beco, ele lamenta não ter estudado mais em sua vida passada. De repente, ele vê um grupo de bandidos se aproximando de alguém e reclama da péssima segurança no bairro. Como é o caminho mais curto, ele decide cruzar os braços e esperar a briga acabar. Os agressores gritam com a vítima, enquanto o homem no chão implora para que parem, dizendo que não tem dinheiro. O homem se encolhe no chão, protegendo a cabeça e continuando a implorar por sua vida. Nosso protagonista então reconhece a vítima e acha patético que um diretor de escola esteja sendo espancado daquele jeito. Um dos bandidos pega um taco e se prepara para desferir o golpe final no homem no chão. Sem hesitar, o bandido balança o taco com toda a sua força, fazendo o homem gritar de dor. O diretor sente uma onda de dor após ser brutalmente atingido pelo taco do agressor. O impacto poderoso o deixa inconsciente e ele cai completamente imóvel no chão do beco. Os delinquentes então se reúnem ao redor do homem e se perguntam se ele ainda está respirando. Um dos agressores decide parar e levanta o bastão para atacar novamente, mas naquele exato momento, um barulho repentino chama a atenção de todos. O agressor se vira e fica surpreso ao ver nosso jovem parado bem à sua frente. Sem pensar duas vezes, nosso mestre de cerimônias salta para a frente e desfere um chute poderoso no delinquente. O golpe é tão forte que o agressor é arremessado para longe, caindo inconsciente no chão. Os outros ficam atordoados com a cena, se perguntando de onde aquele garoto veio. O diretor então começa a recobrar os sentidos e olha para seu salvador com grande dificuldade. Ele fica chocado ao reconhecer nosso mestre de cerimônias gritando: "Você é Jung Chan?" Nosso protagonista sorri e o cumprimenta com sarcasmo, perguntando o que ele está fazendo.